Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito, o qual nós chamamos de Deus. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, é um Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez, muito obrigado. Primeiramente, não se esqueça de cadastrar no nosso grupo Caminho do Amor, Francisco Pedro Semente de Luz. E assista os nossos outros estudos que nós vamos falar. Hoje nós estamos aqui para gravar mais um estudo do Evangelho no Lar, que é o número 40, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, o advento do Espírito da Verdade. Primeiramente, vamos falar com Deus. Eterno e poderoso Deus, Pai, Criador, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas. Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Senhor, dá-nos, Senhor, o pão nosso de cada dia, o pão no Espírito que refrigera a alma. Perdoa, Senhor, os detratores, porque ele nos persegue, nos calunia, Senhor, porque nós procuramos te seguir, te servir, obedecer os seus estatutos, andar na sua verdade. Aí nós não damos ouvido a eles, por isso eles nos perseguem, nos caluniam, tentam nos humilhar com seus preconceitos dogmáticos e religiosos. Sabe por que eles fazem isso, Senhor? Porque não conhecem a tua verdade, que é amor e é incondicional. Não conhece o teu evangelho de amor e que nada existe fora deste amor. Nesta hora difícil, segura na nossa mão e nos protege com a vossa luz. Mas protege eles também, porque eles não sabem o que faz. Porque se o Senhor não nos proteger, em vão trabalha a nossa segurança. Senhor Jesus, contigo nós venceremos e chegaremos lá. Porque estando contigo estaremos com Deus. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Porque Deus tem todo o poder, Ele é o poder. Ele deu poder a Jesus sobre toda a carne. O Mestre Jesus outorgou a nós este poder. Portanto, não pode haver oposição. Operando Ele na nossa vida, ninguém pode nos impedir. Graças a Deus, como sempre, nós vamos cantar uma música nossa, composição, música, concernente à doutrina que nós propagamos. Hoje nós vamos cantar a Inquisição. Eu fico triste quando eu ligo o rádio e a televisão. Eu escuto um monte de gente pregando ódio e o preconceito com a Bíblia na mão. Eu fico triste quando eu ligo o rádio e a televisão. Eu escuto um monte de gente pregando ódio e o preconceito com a Bíblia na mão. É uma indústria de milagre, é guerra de poder, é
de construção, pregando a Jesus Cristo, mas servindo a Deus Mamon. Pregando Jesus Cristo, mas servindo a Deus Mamon. Oh Deus, os fariseus voltaram através da reencarnação. Oh Deus, os fariseus voltaram através da reencarnação. Morre gente na fila dos hospitais, não tem transporte nem proteção, mas constrói estádio de futebol e a igreja, templo de Salomão. Morre gente na fila dos hospitais, não tem transporte nem proteção, mas constrói estádio de futebol e a igreja, templo de Salomão. Oh Deus, acenderam novamente a fogueira da Inquisição. Oh Deus, acenderam novamente a fogueira da Inquisição. Promessa e dízimo, oferta, batismo e religião, mas o que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, que fora do amor não há salvação. Oh, graças a Deus, e o Evangelho de Jesus Cristo apagou as fogueiras da Inquisição. Graças a Deus, o Evangelho de Jesus Cristo apagou a fogueira da Inquisição. Apagou a fogueira da Inquisição. O nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Graças a Deus, hoje estamos aqui, começando o nosso estudo do Evangelho no lar, que você deve fazer no seu lar. Você escolha um dia, uma hora, convide os seus familiares, se possível desliga o telefone, desliga o aparelho, num lugar onde que você possa ser menos incomodado. Não esforça ninguém a segui-lo. Se ninguém quiser, faça sozinho. Faz uma oração de abertura. Depois você lê um trechinho de um livro de autoajuda, de preferência o Evangelho de Jesus, segundo a doutrina dos Espíritos, segundo o Espiritismo. Por quê? Kardec, percebe, o Evangelho, como as igrejas falam, os Evangelhos dos Espíritas, não. O Evangelho de Jesus, segundo a doutrina dos Espíritos. Porque o Evangelho é Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João. O que nós usamos é Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não criamos um Evangelho. A doutrina dos Espíritos não fez um Evangelho novo. Não. Kardec juntou os 4 evangelistas, estudou os 4 evangelistas,
tirou somente a parte moral. Porque as outras 4 partes, que ele dividiu em 5 partes. 4 partes coisa de tradição, miticismo, cerimônia. Isso não leva a nada, viu, meu? Igreja, religião, não leva a lugar nenhum. O que leva para Deus é o pensamento, é o coração. Nós somos o que nós pensamos, sempre não se esqueça disso. Então você lê um trecho. Agora, se você não tiver Evangelho segundo o Espiritismo, leia o Evangelho da Bíblia, lá no Novo Testamento. Mas tem que ser o Evangelho. Não vai ler Salmo, ler livro do Velho Testamento, não. O Velho Testamento terminou na cruz do Calvário. Hoje nós estamos na nova era. Nós temos que seguir a Jesus. Não que o Velho Testamento não presta, é que terminou, acabou-se o tempo. O passado não volta mais. Hoje nós estamos no presente. O presente é servir a Jesus. Servir a Jesus não é comprar, não é barganhar, mas servir a Jesus é amar. Nada existe fora deste amor. Por isso nós aconselhamos você a estudar o Evangelho. Hoje nós vamos falar do Evangelho, capítulo 6, Cristo Consolador, o advento do Espírito. Mas primeiro falamos do nosso trabalho, né? Eu não gosto de falar dessa palavra do nosso trabalho, porque eu falo do projeto que nós fazemos. Nós pedimos, porque é o seguinte, antigamente, várias pessoas sempre mandavam mensagem para mim. Olha, manda o seu PIC, manda a sua conta, que nós queremos eu quero depositar uma quantia na sua conta para ajudar o seu grupo. Mas como o nosso grupo, nós não somos registrados ainda, somos dependentes da USE, a União da Sociedade, não que somos ilegais, viu, minha irmã? Porque nós temos a USE, a União da Sociedade Espírita de cada cidade, de cada estado, que nos mantém dentro da lei. Ele nos dá segurança jurídica, segurança social, segurança espiritual. Ele não interfere na nossa doutrina, mas ele nos ajuda, nos apoia. Como nós não temos SPJ, então, se você sentir de doar alguma coisa para nós, para nosso grupo, não para nosso grupo, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Nós não somos uma nova religião. Nós não somos uma igreja, somos um grupo de estudo, de pesquisa. Nós pesquisamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Mas por quê? Na luz da doutrina do Espírito, nós não somos ecumênicos, justamente porque nós temos que pregar o Evangelho. A única doutrina que nós encontramos que não tem preconceito, que não tem competição, que não pega o Evangelho com ameaça, colocando medo nas pessoas, com terrorismo, com preconceito. Pega o Evangelho com amor. Porque o Evangelho é amor. Meu irmão católico, meu irmão evangélico protestante, prega o Evangelho como ele é. Prega Jesus. O Senhor Jesus mandou pregar o teu Evangelho. Então é isso que nós fazemos. E nós temos um trabalho que nos foi revelado. É um segredo. Esse segredo nós passamos para você sem lhe custar nada. Você compreende? Porque se um dia nós tivermos a nossa casa, quando nós estivermos a nossa casa, o nosso endereço, quando nós vamos construir a nossa cozinha, vamos construir o nosso albergue para dar alimentação aqui no nosso bairro, Jardim Novo Horizonte, nós temos 2 comunidades, que nós chamamos de área livre. Tem muitas crianças, meu irmão. Meu irmão, tem muitos idosos, muita família passando necessidade. Quando nós dirigimos a casa espírita que nós fundamos,
Nós fazíamos essa parte social, mas quando mudou a diretoria, eles mudou. Porque cada diretor que entra, cada presidente, ele segue o que ele acha que está certo. Mesmo que está dando certo, ele muda. É o livre-arbítrio. Por isso nós queremos ter a nossa casa, o nosso endereço, nosso. Porque aí nós não temos que passar para ninguém. E nosso grupo, nós não temos diretores, presidente. Eu sou o dirigente, aquele que comanda, mas só que eu não mando. Qualquer coisa que nós vamos colocar ou tirar, ideia, pensamento, sugestão, nós temos 12 ministros. Esses 12 membros, como conselho, 12 conselheiros, nós chamamos de administrador, nós fazemos uma votação. O voto maior é o que manda. Se o projeto colocamos, ele vai valer por 90 dias. Passou os 90 dias, então nós fazemos uma reunião de reflexão. Se a ideia deu certo, se o projeto dá certo, nós continuamos. Senão nós paramos e começamos outro, até que fazemos certo, porque nós estamos aqui para aprender. Ninguém de nós somos professor. Hoje, no evangelho que nós vamos falar, tem uma parte muito importante falada por Jesus. Espírita, cristão, amai-vos uns aos outros. É o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento é instruir. Meu irmão, estuda, conhece a verdade que ela te liberta. Não deixa os irmãos religiosos, não deixa os dirigentes religiosos te enganar. Cuidado com aquele pastores vestido, que é lobo vestido de ovelha, que quer distorcer a palavra. Segue a Jesus, não segue o homem. Então, se você quiser doar alguma coisa para nós, então você entra na USE de Carapicuíba, União da Sociedade Espírita de Carapicuíba. E diz, olha, eu quero depositar isso na conta do grupo ecumênico do Caminho do Amor. O grupo que o irmão Francisco é o dirigente. Só isso. Aí o resto é com os nossos irmãos. Se você, grupo de empresários, doar um terreno para nós, eles vão averiguar os documentos, a documentação, e vai passar para nós. Uma senhora doou um terreno para nós de 1.000 metros. Ficamos contentes. Passamos então para a USE foi verificar. Ela não era dona do terreno, o terreno era posse, ela tinha tomado posse. Aí o vereador disse, não tem problema, pode construir, depois paga o imposto, depois nós passamos para você. Não. Nós da doutrina dos Espíritos, nós gostamos da coisa exata, nada de posse. É propriedade. Se nós tivermos a nossa casa, o nosso endereço, a nossa cozinha, o nosso abrigo, nós vamos trabalhar ainda muito mais do que nós trabalhamos. Nós não temos salário, nós não estamos interessados com poder nem com glória, porque a nossa glória é a palavra. A palavra do Senhor Jesus diz assim, procurai o reino do céu, as outras coisas serão acrescentadas. Nós já fazemos a nossa parte. Nós pregamos o Evangelho, por exemplo, nós temos 3 estudos no Facebook, no YouTube e no Instagram. Primeiro estudo, nós estudamos os livros de André Luiz, que são 13 livros. Estamos estudando, já vamos gravar no próximo, o capítulo 9 do Mundo Maior, que é o 5º livro. Estudamos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. Nós já gravamos 2, a história de homenagem a Allan Kardec e o segundo homenagem a Chico Xavier, porque nós estamos em abril é o mês em que nasceu Chico Xavier, nós fizemos essa homenagem. Hoje nós estamos gravando o Evangelho de número 40.
que é o item 6. É isso o nosso estudo. Então, nós temos bastante dificuldade para gravar, mas nós gravamos. Percebe que muitas das vezes nós saímos fora de foco, porque eu sou deficiente visual. Meu irmão, se eu olhar direto para o sol, eu não enxergo o sol. Foi descolamento de retina, então não tem cura, não tem transplante. Mas nós fazemos aquilo que nós conseguimos fazer e procuramos sempre fazer o melhor. Então, se você quer doar, então você entra. Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz. Grupo Ecumênico do Caminho do Amor, Semente de Luz. E que Deus vos abençoe. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Hoje nós vamos gravar o capítulo, o item 6, Advento do Espírito da Verdade. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu, por exemplo, eu sinto que esse Espírito da Verdade é o próprio Jesus. Tem uns que acham que é João Evangelista. Bem, o que ele seja, João Evangelista ou seja Jesus, não importa. O importante, porque para nós, porque fala assim que nós falamos com os Espíritos. Irmão, nós espíritas, nós não falamos com os Espíritos, é os Espíritos que falam conosco. E nós escutamos. Igual Kardec. Kardec não falou com ele, Kardec ouviu ele, fazia pergunta e fez então o livro dos Espíritos, que é 1019, pergunta e resposta. Para mim, percebe? Lembra, não é o Espiritismo que fala isso. E pode falar, mas eu represento eu. Sou um pastor formado em teologia. Eu fui 23 anos evangélico, 14 anos católico apostólico romano. Estudioso da Bíblia. Porque eu sempre gostei de pesquisar e estudar. Por isso que nasceu o nosso estudo. Por que é que a igreja está sempre na contramão da verdade? É só você seguir os nossos estudos e responder as nossas perguntas. Se você acha que nós somos hereges, se você acha que nós somos anticristo, nós desafiamos. Tem na internet aí um pastor que está desafiando o sacerdote católico, que tem um sacerdote católico, um pastor, que ele fica toda semana um colocando desafio para o outro. O sacerdote prova que a igreja católica é a única igreja que Jesus fundou, que tem 2000 anos, que Jesus fundou essa igreja lá no Vaticano. Isso não é verdade, isso não tem coerência. Antigamente a igreja poderia nos enganar. Hoje não, meu irmão, hoje nós temos internet. E mesmo sem a internet, você vai lá no Atos dos Apóstolos, é o 5º livro do Novo Testamento, e vai estudar o Atos dos Apóstolos, a Casa do Caminho. Foi a única igreja que Jesus começou, que é fazendo o evangelho no lar que nós ensinamos no começo. Nós da doutrina dos Espíritos, ensina a fazer o evangelho no lar, porque foi o evangelho que Jesus ensinou. E o Senhor Jesus, ele fala no capítulo 4 do Evangelho segundo João para a Samaritana, que tinha sido excluída, excomungada da igreja. Ela não poderia mais ir para a igreja, não podia porque estava excomungada, estava amigada, não era mais casada pela igreja, ela estava amaziada. O Senhor Jesus vai até ela, porque ela tinha medo de ir para o inferno, que o inferno eterno não existe, é mentira da igreja. E disse para ela, e mulher, não tenha medo, de hora em diante, nos ensinamentos da verdade que o Evangelho de Jesus, os verdadeiros adoradores de Deus, percebe, minha irmã? Os verdadeiros adoradores de Deus. Ele não está falando os adoradores religiosos das igrejas, está falando os verdadeiros adoradores de Deus, adoram no Espírito e na verdade e em qualquer lugar. Meu irmão, você não precisa estar só na Eucaristia para servir a Deus, não. Você não precisa estar na igreja evangélica
para servir a Deus, não. Você não precisa sair da sua casa e ir lá no monte orar, não. Quando os apóstolos disseram, Senhor, nos ensina a orar. Jesus não mandou eles ir para a igreja católica, não mandou ir para a igreja evangélica, não mandou ir para a igreja dos hebreus, do Israel. Não, ele disse, quando você percebe, é uma prova contundente que Jesus não é Deus. Você que prega e tema dizer que Jesus é Deus. Ele fala, quando quiser falar com o Pai, porque se ele era Deus, ele dizia, quando quiser falar comigo, né? Mas ele diz, quando quiser falar com o Pai, entra no seu aposento. É aqui, eu estou no meu aposento, aqui é meu quarto. Eu estou falando com Deus, eu estou falando com o mundo. Mas eu estou pregando o Evangelho. Eu não estou pregando a doutrina dos Espíritos. Eu não estou pregando uma igreja. Eu não estou pregando uma religião. Eu estou falando do Evangelho de Jesus. Então, este Espírito da Verdade, ele diz, eu venho como outrora, dizer aos filhos de Israel. Filho de Israel, que quer dizer os irmãos religiosos, aquele que espiritual, que Israel quer dizer o pai da grande nação, não quer dizer o povo hebreu. Quando Jesus disse para os discípulos, ide primeiro aquele que estão desviados da casa de Israel. Então, meu irmão, nós devemos se preocupar, você, irmão evangélico, que fica perseguindo os nossos irmãos da Umbanda, nossos irmãos do Candomblé, nossos irmãos católicos, você fica perseguindo. Se eles estão desviados da palavra, minha irmã, vocês estão fora da palavra, você como pregador, como evangélico, como você diz que sou evangélico ou protestante, você tem a obrigação, se você é embaixador de Deus, você tem a obrigação de ir até eles e pregar o evangelho. Não é ficar dentro da igreja, em quatro paredes, falando do evangelho, falando que Deus está falando com você, não, e conversando com gente que já tem certeza que está salvo, né? Você tem que ir lá, onde é que estão esses nossos irmãos desviados das verdades. Então, na internet tem, essa semana saiu um pastor desafiando esse sacerdote, que os dois ficam brigando na internet. Aí, os católicos falam, o sacerdote diz que a igreja católica é a única igreja que só na Eucaristia que pode receber milagre, pode fazer oração, e que não tem outra igreja é do demônio. O pastor evangélico também diz que não, que você tem que aceitar Jesus e seguir a igreja evangélica. Agora, qual delas eu não sei, porque é a igreja mais dividida que tem, as igrejas evangélicas protestantes. E ele então faz um desafio ao pastor, ao sacerdote, provar para ele, dentro do evangelho, onde foi que Jesus mandou batizar criança. Como que o batismo é a salvação. A igreja católica, nossos irmãos católicos, acha que sem o batismo você não irá entrar no céu. Meu irmão, para com isso. Para de pregar a igreja, minha irmã. O Senhor Jesus, Paulo, pregou fora da caridade não há salvação. Deus é amor. Se você não pregar o amor, você jamais vai entrar no céu. Não que você nunca vai entrar, você vai entrar, mas você vai levar milhões de anos até você, como disse nosso irmão Paulo, será de vida em vida até atingir a estatura de um varão perfeito. Quando você não ter a perfeição, então, continuamos, né? Então, o pastor que desafia o sacerdote, meu irmão pastor, você que se julga pastor, eu também faço um desafio para você. Não para você responder para mim. Eu quero que você responda para você mesmo. Você vai no capítulo 5, 6 e 7 do evangelista Mateus. Estuda esses 3 capítulos. E você testifica se a tua doutrina está enquadrada dentro desses 3 capítulos. Outra coisa. Esses 4 dogmas que você prega, o inferno eterno, o céu único,
a Santíssima Trindade, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Satanás. É dogma da Igreja Católica. Foi criada pelo Papa. Vocês saíram da Igreja Católica, mas a Igreja Católica não saiu de vocês. Esses dogmas é da Igreja Católica. Por que vocês obedecem ele? Agora eu faço um desafio para você, sacerdote católico, que já acha que o catecismo é a verdade e que só o batismo é que salva. Os evangélicos protestantes acham que só aceitando Jesus você pode entrar no reino do céu. Eu faço um desafio para vocês dois, padre e o sacerdote e o pastor. Leia capítulo 1 do Evangelho segundo João. Capítulo 1. O Senhor Jesus fala e João escreve. Então escreve João: filhinho, o que eu escrevo, eu ouvi da boca dele. Aquele que estava desde o começo de que esse mundo foi, que esse planeta foi criado. Não é o mundo, não, o planeta Terra. Jesus de Nazaré. Ele disse: aquele que diz que ama a Deus, que serve a Deus, que anda com Deus, mas que tenha qualquer deficiência, que tem qualquer preconceito de qualquer irmão, por menor que seja, Deus não está nele. Ele não está em Deus. Ele ainda está nas trevas. Você, meu irmão católico, sacerdote, eu estou dizendo para esses sacerdotes, eu estou dizendo para os evangélicos protestantes, aquele que tem preconceito. Se você tem preconceito, você ainda está nas trevas. Você não tem moral nenhuma para pregar santidade. Você precisa se converter primeiro. Nós não somos santos, nós pregamos a verdade. Nós estamos nos santificando. Nós temos certeza que um dia nós vamos chegar lá, porque nós pregamos o Evangelho sem preconceito, sem rivalidade, sem colocar medo, sem ameaça, sem terrorismo. O Evangelho é amor, meu irmão católico, meu irmão evangélico protestante. Deus é amor, nada existe fora deste amor. Estudo nossos estudos. E você vai saber, nós explicamos dentro da palavra, nós não inventamos palavras. Então disse o Espírito da Verdade: o meu Pai, percebe, minha irmã, veja que é Jesus. Porque essa mensagem está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, item 6, no capítulo 6 do O Consolador. E ele fala: o meu Pai não quer a destruição da humanidade. Aí o Senhor, o Espírito da Verdade explica: olha, Jesus, Cristo, o Evangelho é a verdade. O erro, a distorção é do homem. Agora eu faço uma pergunta para você, meu irmão sacerdote católico. Por que é que você tema em dizer que Jesus é Deus, se ele prega o tempo todo que ele é filho de Deus? Percebe aqui, ele fala: o meu Pai não quer a destruição da humanidade. Em todo lugar Jesus chama Deus de Pai. Por que é que você, em vez de pregar o Evangelho, você prega o catecismo? O catecismo é a verdade. Por quê? E no catecismo vocês batem na tecla de Adão e Eva, que é uma mentira. Porque o primeiro Adão e Eva não é o primeiro casal, é o segundo casal criado pela igreja. O primeiro casal está no capítulo 1, versículo 28, no 6º dia da criação. É só você examinar. Você vai ver que eu não estou inventando nada. Você é que está distorcendo a verdade. Meu irmão católico, você que venera Irmã Maria de Nazaré, como nós espíritas veneramos e pregamos, lembra, quando no capítulo 2 do Evangelho segundo João, lá na festa de Caná,
o que a Maria de Nazaré disse para os apóstolos. Ouça o que ele falar. Obedeça o que ele mandar fazer. Ela manda nós obedecer a Jesus. E por que vocês obedecem o Papa? Por que em vez de vocês pregar o catecismo, vocês não pregam o Evangelho? Quando Jesus mandou o capítulo 10 do Evangelho segundo Lucas, mandou os 72 discípulos pregar, ele mandou pregar o Evangelho. Não mandou pregar igreja nenhuma. Você, irmão evangélico, você, irmão católico, que passa o tempo todo pregando Jesus, pregando a igreja, aliás. Pregando que Jesus é Deus. Nossos irmãos evangélicos passam o tempo todo pregando que Jesus vai voltar. Meu irmão, você precisa tomar cuidado. Quem tem que tomar cuidado é você, meu irmão. Porque se esse teu Jesus que foi embora, porque é o Jesus da igreja, porque o Jesus verdadeiro, ele garantiu que nunca nos deixaria só e nem órfãos, nem desamparados. E que também ele não veio no planeta Terra para julgar ninguém. Ele veio salvar. Esse seu Jesus, ele vai vir julgar os vivos e os mortos, vai desfazer a palavra que ele pregou. Ele é anticristo. Você é um discípulo dele. Tá 3 vezes no Evangelho segundo João, Jesus fala declarado: eu não vim julgar e nem condenar, eu vim salvar a humanidade. Por que agora você fala que ele foi embora, que ele garantiu que nunca nos deixaria só? Que estaria conosco todos os dias da nossa vida? Será que ele não sabia disso? Depois ele se arrependeu? Só porque você quer, meu irmão religioso? Tenha cuidado. Você não acredita em Deus, não? Você não acredita na palavra, na profecia? Por que você tenta distorcer a verdade? Lembra? Aí vem aquela palavra maravilhosa. Isso que você tem que colocar na sua mente. O Senhor Jesus disse: espírita cristão, amai-vos uns aos outros. Porque o que salva, minha irmã, não é o catecismo, não é a Eucaristia, não é a Santa Ceia, não é aceitar Jesus, não é o batismo, não é pagar dízimo, não é você seguir uma igreja. O que salva é o amor. Percebe? O Senhor Jesus fala que naquele dia, quando alguém dizer Senhor, Senhor, ele vai dizer: eu não conheço vocês. Mas eu preguei, eu expulsei demônio, eu curei os enfermos em teu nome. Disse: nunca conheci vocês, porque quando tive fome, não me desse o que comer. Por isso que nós nos preocupamos em construir a nossa casa, para construir uma cozinha, para juntar e dar alimentação a esses nossos irmãos. Porque para você pegar, meu irmão, nós temos aqui em Carapicuíba uma casa espírita que ela dá o café da manhã para os moradores de rua, para aqueles que estão procurando emprego. Então qualquer pessoa pode entrar lá, fazer, então faz a fila, entra de 5 em 5. Ou a pessoa tem dois irmãos ficam no centro do círculo, com uma bacia de lanche, cada dia é uma especialidade, pão com mortandela, com presunto, com queijo, e um leite quente com café. Então cada um tem o direito de comer o tanto que quiser. Você pode comer até 5 lanches, só não pode levar. Você tem que comer ali. E então, enquanto você está comendo, o irmão abre um trecho do Evangelho e lê e explica para aquelas 5 pessoas. Então a pessoa não tem jeito de falar alguma coisa porque ele está mastigando. Então ele automaticamente ele é obrigado a ouvir o Evangelho. Agora tem uma coisa, quando aquele irmão entra ali, não importa a vestidura dele, como ele está, não pergunta se ele aceitou Jesus, se ele é crente, se ele é batizado, se ele é católico, se ele é espírita, não. Porque qualquer casa espírita que você chegar, irmão evangélico, meu irmão católico, você que nunca foi numa casa espírita, numa casa onde se prega a doutrina dos espíritos, que nós somos ecumênicos, nós pregamos a doutrina dos espíritos, porque nós pregamos o evangelho. A doutrina dos espíritos continua a obra de Jesus, pregando que a única verdade é o evangelho.
Porque é o Evangelho que salva, o Evangelho que liberta. Não é o batismo, não é a Santa Ceia, não é o paganismo, não é aceitar Jesus. Não adianta você ter uma religião, seguir uma religião e não se converter. Por quê? Então, o Espírito Santo é aquele que Jesus disse, capítulo 14, 16, que era necessário. Então, quando ele dizia, profetizava que do martírio dele, né? Da crucificação, os apóstolos, mas Senhor, Jesus disse, olha, é chegada a hora que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Quem foi que entregou Jesus? A igreja. Os pecadores eram a igreja. Mas isso é necessário, porque se eu não for, o outro Consolador não virá. Percebe? O outro. Porque se é o outro, porque teve o primeiro. O primeiro é o Evangelho que ele trouxe. João escreve, capítulo 1, versículo 19, a graça e a verdade vieram por intermédio dele. Você percebe, minha irmã, a igreja que prega que Jesus é Deus. Num lugar ela fala que Jesus é o Filho unigênito. Nós não somos filhos de Deus, só Jesus. Percebe? Nós somos filhos de quê, minha? Da chocadeira? Deus nos criou, nós não somos filhos dele. Ele, na mesma hora que ele está dizendo que Jesus é unigênito, ele fala que Jesus é Deus. Você compreende? Eles não têm conexão, não têm ideia, não têm raciocínio, é uma fé cega. Então raciocina, meu irmão. Jesus é o primogênito, é o filho mais velho. Nós somos seus filhos também. E Jesus é nosso irmão, é o nosso comandante. Aquele irmão mais velho que cuida de nós. Então, como nós pregamos, nós ensinamos que a igreja, Deus verdadeiro criou o primeiro casal, a igreja não aceitou, criou Adão e Eva. Deus enviou a carta magna, os 10 mandamentos, a igreja não aceitou, criou a lei de Moisés. A igreja não aceitou o Deus verdadeiro, o Deus que criou o homem, criou o Deus que ela criou. A igreja não aceitou Jesus, criou um outro Jesus, que foi embora, que já faz 3.000, estamos já no 3º milênio, ele não voltou até hoje. E que ela garante que ele vai voltar e vai desfazer tudo o que ele pregou. Porque o Jesus que vai voltar, ele vai desfazer tudo o que ele fez. Por quê? Não estava certo? Se ele veio consertar o que estava errado, que a igreja errou, você acha que agora ele vai voltar e desfazer, fazer o que a igreja prega? Só porque a igreja quer, meu irmão? Você entende? O Espírito Santo, revelado por Jesus, o Consolador, ele veio para mostrar para nós a verdade, o caminho da luz. É Jesus. Sem Jesus nós não vamos a lugar nenhum. As igrejas não aceitou também o Consolador. A Igreja Católica criou a Santíssima Trindade, o Espírito Santo da Igreja. Quando nós falamos do Espírito Santo, nós estamos falando do Espírito Santo da Igreja Católica. Esse Espírito Santo é falso, é mentiroso, é anticristo, porque ele garante, lá no Evangelho de Mateus, que todo pecado contra Deus, contra Jesus é perdoado, mas contra o Espírito Santo não é perdoado. Então ele não é de Deus, porque Deus não condena ninguém. Nós falamos que Deus não perdoa porque ele não condena ninguém, ele não vê pecado em nós. Por mais errado que nós sejamos, você acha que Lampião, Hitler, Maduro, Fidel Castro vai ser jogado no inferno eterno? Não vai não, senhor. Deus, nosso Pai, vai dar oportunidade para eles novamente. Mesmo que demore 1 milhão de anos, um dia eles vão se converter, porque tem dentro dele uma centelha de luz, porque nós somos uma partícula do Criador, e o Criador é amor. Nada existe fora desse amor. Essa centelha de luz que temos dentro de nós, ela vai resplandecer. Meus irmãos, aí então ela criou, a igreja evangélica criou um Espírito Santo que fala em língua, profetiza.
Mas todos os 23 anos que eu estive na igreja, eu pesquisei. Nunca encontrei uma prova de veracidade. Só descobri mentira. Eu tenho um caso de um irmão que era cheio do Espírito Santo. Quando ele entrava na igreja, a igreja pregava fogo. Os irmãos falavam em língua, profetizavam em língua. Eu abaixava a cabeça e ficava orando a Deus. Aí depois os irmãos diziam, irmão, mas você não sente nada. Eu era errado. Porque diante daquele fogo, eu estava calado e disse, irmão, eu não sinto nada, eu vou fazer o quê? Vou fingir que estou sentindo? Mano. Este irmão, quando ele entrava na igreja, a igreja já começava a falar em língua, era poderoso. Ele tem uma palavra de sabedoria, porque palavra que qualquer uma pessoa pode ter. O dom de oratoria. Acontece o seguinte, quando ele tinha uma cunhada que veio do norte morar com eles, e ele morava, um dia ele brigou com ela. E ela então foi na igreja e contou para o dirigente, o chefe da igreja, que ela tinha um filho de 9 anos. Sabe quem era o pai daquela criança? Era ele, o cunhado dela. E na igreja cristã do Brasil, se você adulterar, nunca mais você entra na comunhão, você vai para o inferno. Você fica na misericórdia. Mas na igreja você não tem mais comunhão com a igreja. Não. Aí o Espírito Santo, tinha o outro pastor que ficava revelando. Tinha 2 irmãos que vivia 21, 25 anos, outro 30 anos que vivia com uma esposa que não podia casar, mas era fiel na igreja. Eles não tomavam comunhão, eles não ficavam ali. Mas ele subia no púlpito e começava a dizer, vocês não estão sentindo o cheiro de Satanás, de defunto? Tem irmão que está morto. Está fazendo o que aqui, irmão? Aqueles irmãos baixavam a cabeça e ficavam aqui. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, aliás, o Espírito Santo está me revelando que você está morto. Tem umas covas abertas lá no cemitério para você. Lá é seu lugar. Sabe o que acontece, minha irmã? Esses 2, um já desencanou, que tinha mais de quase 90 anos, né? O outro ainda está vivo, está na igreja. Esse cooperador foi descoberto, ele era cooperador que ficava pregando que o adultério que tinha defunto ali, ele estava amigado. Ele estava amigado com outra mulher. Ele era pecador também, percebe? Aí, quando os irmãos chegam e dizem para mim, irmão, o Senhor Jesus, o Espírito Santo está nos revelando que você tem que voltar para a igreja, porque para eles eu vou para o inferno, porque eu afastei da igreja. Interessante que eu falo, vocês perguntam por que eu não volto para a igreja. Mas por que vocês não perguntam por que eu saí da igreja? Eu saí por causa da mentira. Porque estão nas trevas, minha irmã. Se você tem preconceito, você está nas trevas. Hoje nós pregamos um evangelho sem competição, sem terrorismo, sem colocar medo nas pessoas, sem colocar terrorismo, sem preconceito. Todos somos irmãos. Por isso que nós ensinamos o segredo que nos foi revelado, que assim como o grão de areia, que é o menor partícula da terra, mas que forma as grandes montanhas, sem as grandes montanhas, sem ele as grandes montanhas não existiam. Sem este grão de mostarda, sem esse pequeno grão de areia, nós não viria a lua, as estrelas, o universo. É a união. Ele é o menor partícula, mas unido, eles tornam-se como um grande espelho, reflete a luz e nós podemos ver. É isso, meu irmão católico, meu irmão evangélico protestante. Se você unir-se a nós, unirmos a pregar o evangelho, continua na sua igreja, mas vamos pregar o evangelho. O evangelho de Jesus é a única doutrina que liberta. Doutrina de homem não liberta.
O que salva é o libertador Jesus. Convidamos você. Venha estar conosco. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um administrador desse grupo. Eu convido a você a estar conosco. Venha estudar conosco. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Paz, luz e liberdade.